Novamente no ar, é João Lourenço que vos fala, neste programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Eu gosto sempre de lembrar, porque sempre tem alguém assistindo o programa pela primeira vez, que a ideia deste programa não é explicar, muito menos justificar certos comportamentos nossos que eu considero insanos e que mais cedo ou mais tarde acabam nos levando a alguma doença física e ou mental. A nossa ideia é trazer aqui instrumentos, instruções e, quiçá, instrutores que nos auxiliem a identificar quais são esses comportamentos insanos, talvez nos dar os instrumentos para mudá-los, as instruções para usar esses instrumentos e, assim, pavimentar, vamos dizer assim, através de uma estrada que nos leva à sanidade mental, física e ou mental. Lembrando que toda doença física ou psíquica nasce primeiro no espírito. E quando eu digo no espírito, não é no perispírito, tá? O perispírito já é uma interface entre aquilo que não é matéria com aquilo que é matéria, que é o nosso corpo. O que não é matéria é a nossa essência, é o nosso eu, é o princípio inteligente e material, né? Foi criado por Deus, simples e ignorante, sabe-se lá quando, né? E o perispírito é apenas uma interface. Assim como existe uma interface entre o computador e a impressora, porque o computador não tem letras escritas lá, só tem um complexo de números binários lá, que a impressora tem um aparelhinho que interpreta isso e transforma isso em maneira de digitar, né, passar isso para o papel, né? Antigamente eram aquelas agulhas, depois passou a ser jato de tinta e hoje você tem até as impressoras a laser e nós temos agora já também as impressoras 3D. Então existe uma interface. O perispírito ele interpreta, né? Ele absorve o que nasce do espírito e aí ele transfere para o corpo. Então o nosso corpo é a forma do que é a nossa forma, que é dada pelo perispírito. E essa forma do perispírito, essa forma que é o perispírito, ela é criada e mantida pela essência do espírito. Então aquilo que você sente, a vontade que você tem como você pensa, o que você sente, que é a tua vontade, é o que vai levar à ação. E essa ação, no mundo, no princípio inteligente e material, vai acabar se expressando no perispírito e, se você estiver encarnado, vai acabar chegando no seu corpo. Aí, nós vamos, desse princípio, vamos dizer assim, tudo que você fizer também com a sua forma, aliás, o que você faz com a sua forma vai refletir na sua forma, que é o corpo físico. E tudo que você fizer com o corpo físico, que é a sua forma, vai alterar a sua forma, certo? Então, é bom então alterar a forma? Sim, é para isso que a gente encarna, né? Como se nós conseguíssemos submeter o nosso espírito, que é a essência da nossa existência, ao fogo do cadinho das impressões físicas, emocionais e sentimentais de uma vida encarnada, que derretem a nossa forma e a gente consegue dar uma forma diferente para ela, de preferência para melhor. É claro que se você fizer alguma coisa que possa alterar muito a sua forma também vai ficar com registros que na outra encarnação vão se manifestar como processos insanos. E aí a insanidade se manifesta. Então a gente começa então a pensar o seguinte: quando a gente estudava ainda com a doutora Maria Júlia, a regressão de memória, ela dizia para a gente assim, que todas as doenças do mundo são de origem psicológica. Eu entendo isso como de origem espiritual, que vem lá da nossa essência espiritual. Aí, na época, eu era recém-formado e eu pensei assim, caramba, isso não faz sentido. Eu pensei, por exemplo, numa doença bem material, sabe? Por exemplo, lombriga, né? Será que lombriga é psicológico? Porque lombriga, se eu tiver muito, eu vou evacuar a lombriga, eu vou no banheiro e vai sair na bacia do banheiro. Ou eu vou vomitar a lombriga. Isso é psicológico? E aí eu conversei com ela com isso, ela falou, claro que é psicológico. Se você estivesse bem espiritualmente, portanto o seu psiquismo também estivesse bem, você lavaria as mãos antes de comer, escolheria melhor o que você come, saberia, né, se precaver de doenças e assim por diante. E então você não pegaria lombriga. Aí eu comecei a pensar que faz sentido. Então tudo nasce
da nossa postura enquanto essência. Tá? E aí nós vamos falar hoje sobre o que é o título do nosso programa, né? Que o egoísmo é a causa primária de todos os males. E aí fala assim, puxa, mas então, que azar, né? Eu nasci num planeta onde a gente vira egoísta? Não, não é isso. Dentro dos critérios propostos por Jesus para este planeta, ele convocou lá os engenheiros e arquitetos de espaço e disse o seguinte, vamos precisar de instrumentos poderosos de transformação para almas ou muito inteligentes, porém eticamente e moralmente muito pobres, ou pessoas muito evoluídas, ética e moralmente, porém ainda pouco evoluídas de inteligência. E aí, de conhecimentos, né? E aí nós queríamos alguma coisa que alavancasse isso, que acelerasse esse processo. E aí então os engenheiros e arquitetos de espaço começaram a tentar entender como que seria isso, né? O que você poderia criar nisso? A primeira experiência que eles fizeram como ser vivo aqui no planeta, né, foi o Leptotrex, uma ameba, né, que já tinha lá o germe divino dentro dela, que era a resposta afetiva, a capacidade que nós temos de responder ao que nos afeta. Então, se você cutuca a membrana externa de uma ameba, esse Leptotrex, que foi o primeiro ser vivo que surgiu no planeta Terra, um protozoário, né, ele encolhe, né, uma reação química. Né? Se você coloca um alimento perto dessa membrana, que fica de fora uma membrana celular, vamos dizer assim, ele vai lá e abraça a comida. Foi a primeira vez no planeta que surgiu a resposta afetiva. E aí Jesus ficou muito feliz, né? Porque ele percebeu que talvez fosse possível, certo? Fazer os seres ignorantes, tanto de ética como de conhecimento, evoluírem através de dois grandes estímulos, né? A fome e a dor. Né? E aí então ele sugeriu que fossem feitos modelos, né? Porque não dá para um espírito da esfera humana se manifestar através de um protozoário. E aí foi anos e anos de pesquisas e engenharias genéticas e experiências genéticas. Né? Eu falo até brincando que os dinossauros, né, foram dizimados porque acho que Jesus chegou e falou assim, não, isso aí não serve. Dá uma apagadinha nisso aí, vamos começar de novo, né? Vamos passar limpo isso aí. Né? E aí, então, chegamos ao ponto de termos esferas de evolução até que chegamos ao animal. E do animal, um deles, né, foi capaz de receber pela primeira vez um espírito humano. Né? E aí, então, você começa a ter o que nós chamaríamos de raciocínio contínuo. Né? Até então tínhamos só animais instintivos. E aí surgiu a capacidade de pensar. O que você acha que o seu cachorro... Olha lá, tem um meu cachorro que chama-se Gregório, em homenagem àquele personagem do livro Libertação. Né? Gregório é um chihuahua que não tem cara de chihuahua. Ou é um chihuahua gigante, porque ele cresceu tanto que nem cabeção ele não tem mais. Né? Porque já é meio magrinho e cabeçudo. Né? Bom, o que você acha que o Gregório, o meu cachorro, ia fazer se ele conseguisse ter a mesma capacidade de raciocínio que eu tenho? Mas assim, ó, agora você pensa que nem eu. Ele ia olhar para mim e falar assim, por que eu tenho que ficar esperando esse humano aí me dar comida? Eu sendo ele guarda, eu vou lá dar um jeito de pegar, né? E vou pegar, e vou esconder, e vou guardar só para mim, né? Porque dá de eu ter fome, né? Então, o que o animal faz instintivamente, se você racionalizar, vira as emoções. Então, o animal, ele é puro, né? Ele responde aos instintos. Ele, por exemplo, você já viu o animal transar, né? Fora do cio? Isso não existe. Né? Se a cachorra, a fêmea, não tiver no cio, o cachorro não está nem aí. Precisa ter um estímulo, que pode ser pelo cheiro, pode ser, sei lá, qualquer coisa, feromônios, coisa desse sentido. Né? Agora, se ele começar a raciocinar, né, ele vai como, para que eu tenho que ficar esperando, né, a digníssima cadela, né, entrar no cio? Né? Não, eu vou lá forçar a barra. Né? E aí então começa a surgir
as buscas para atender o ego, né? Surge aí o egoísmo. Ah, então Deus nos colocou numa arapuca, né? Jesus criou uma grande situação difícil para nós. Não. A situação é o seguinte, tudo bem, ele sabia dos riscos dessa passagem de um espírito entrar num corpo meio animalizado como o nosso, mas ele colocou dentro de nós duas coisinhas, né? A dor e a fome, né? A necessidade de abrigo, de cuidado. E aí começou-se então, né, as trocas de experiências. E aí, de egoísmo em egoísmo, né, vamos dizer assim, a gente começou a desenvolver algumas habilidades. No princípio, né, éramos todos nômades, né? Ficávamos andando para lá e para cá, buscando satisfazer as nossas necessidades de abrigo, de frio, de reprodução, né, e de comida, né? E ficávamos andando por aí, né? Enquanto tem aqui, a gente come, não tem mais, tchau, vamos embora e acabou, né? Até que, passados os tempos, né, vai e volta, encarnando, né, alguns espíritos começaram a perceber e receber também orientações eram os deuses, os astronautas, né, de que eles poderiam, vamos dizer assim, se precaver. Por exemplo, em vez de eu ficar correndo atrás da caça, e se eu prendê-las aqui? E se eu começar a criar ela num cercadinho? E se em vez de eu ficar procurando frutas, eu pegasse essas plantas e cuidasse delas aqui, né? Então, ótimo, não precisava mais ficar andando por aí ao léu, né, como a gente fala, né, pela sorte. Foi bacana. Talvez daí começou a surgir, então, algumas necessidades de organização social, né, de viver em comunidades, porém dividindo tarefas ou coisas parecidas. Dizem até pela psiquiatria, pelos estudos da psiquiatria, que surgiu aí a necessidade da palavra. Ou seja, falar nasceu da fofoca, porque o pessoal começou, aquele trabalha muito, esse trabalha pouco, aquele comeu pouco, esse aqui comeu muito, né? E isso surgiu, começou a necessidade de enumerar as coisas, de dar nome para as coisas, quantificar as coisas, certo? Porém, nem todo mundo deixou de ser nômade, né? E passou a ser sedentário e cuidar das suas coisas de uma hora para outra. Então a gente estava lá, nós, com os nossos animais, as nossas plantas, nos reproduzindo, desenvolvendo a palavra, aí passou um povo nômade lá longe. Aí os nômades viram aquilo e falaram, olha, quanta coisa, vamos lá pegar? Porque ninguém combinou que o que eu estou criando é só meu, né? O outro vai lá e vai tentar pegar. Começa aí, então, provavelmente, as guerras, né? A necessidade de criar a ideia de propriedade, do que é meu, de que não é teu, né? E se acha que trogloditas, né? Ou Pithecanthropus erectus, né? Os hominídeos tinham um senso de caridade ou senso de convivência ou de comunidade? Não. Se isso aqui é meu, isso aqui não é. É você que vai pegar o teu, né? Não havia isso. Então começou a nascer daí as primeiras embates do que é meu e do que não é teu, né? Que é o ego. Não tem problema, porque isso fez com que os seres humanos desenvolvessem a inteligência. O princípio inteligente, para atender às necessidades do corpo, começou a perceber os primeiros princípios de fraternidade, que primeiro eram com os meus, né? Depois começou a perceber que tinha que fazer negociação com os invasores ou com as outras comunidades, porque eu tinha muita vaca e não tinha feijão, mas o outro tinha muito feijão e não tinha muita vaca. Vamos fazer uma troca, né? E aí começou a surgir então a arte da política, porque é o seguinte, olha, nós não temos nada para oferecer para vocês, não temos vaca nem feijão, mas nossos homens são muito fortes, a gente pode ajudar a defender, né, as suas vacas e o seu feijão, né, se você der um pouco deles para nós. Então começava a existir a ideia da comunidade, das trocas políticas,
das estratégias de convivência, e a gente veio crescendo, veio evoluindo, veio chegando uma série de comunidades, de convivência, de ideias, começou a surgir as religiões, a ideia de deuses, o monoteísmo, e vamos dar uma acelerada aí na nossa evolução através do planeta. E aí chegou Jesus, né? E Jesus falou, olha, até ontem vocês viviam de olho por olho, dente por dente. Essa era a política de vocês, não é isso? Então, o que é meu, o que é teu, a gente vai negociar um caminho comum, você que é fraco eu domino, certo? Se você não quiser me dar, eu tomo, certo? E começou a mostrar que não era mais assim, ok? E aí as pessoas perceberam que talvez pudesse viver de maneira diferente, a tal da boa nova, certo? Então, a partir do dia em que Jesus tocou o pé no chão aqui na Terra, e eu até digo de uma maneira bem interessante, né, vamos dizer assim, que se Deus não existisse e Jesus não tivesse vindo no planeta Terra, nós teríamos que inventar isso, tá? Mas como Deus existe, Jesus esteve na Terra, foi daí que nós mudamos muito a maneira como que nós nos organizamos. Porém, ainda temos laivos, ou pelo menos grandes traços, não sei se é laivos, traços, do egoísmo do Leptotrix, lá da ameba. E precisamos trabalhar esse egoísmo. Por isso que hoje o título é Egoísmo, a causa primária de todos os males. Porém, aprendido o que ele tinha que nos ensinar, podemos nos desvestir dele. Então essa que foi a boa nova de Jesus. Por esses anos todos, né, o reino de Deus foi tomado à força, ou seja, pelo egoísta, né, pelo que se aproveitava das situações, pelo articulador egoístico, né, que usa a sua inteligência para atender suas necessidades pessoais ou do seu grupinho que o adula ou que o usa como ponta de lança, que a gente vê hoje na política, né? Que no fundo o que os políticos hoje fazem? É ganhar popularidade para vender a sua eleição para os grupos de interesse que vão fazer sempre as mesmas coisas que os nômades faziam no passado, que é passar por aí roubando a coisa de quem trabalha, de quem cultiva, de quem se prepara. E aí nós estamos nos encaminhando para o intervalo, aí nós vamos começar a falar, porque eu sempre gosto de trazer a problemática, né? Já que o egoísmo pode ser a raiz de todos os males, então nós vamos agora para a solucionática. Então o que é que faz a gente trabalhar o egoísmo e caminharmos para o amor? Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já. Fala galera do bem, sim, eu sou Marcelo Bispo e eu quero falar com você, Espírito em Jornada. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior também estão no Instagram. Eu falo pra você, você vai entrar no Instagram, digitar @TV Mundo Maior e @Rádio Boa Nova. E eu espero sim a sua curtida, seu comentário, porque lá existem conteúdos exclusivos. Fotos de apresentadores, mais do que isso, tem fotos de bastidores e tem uns posts de empoderamento espiritual que são maravilhosos. Agora é com você, eu estou esperando as suas curtidas, os seus compartilhamentos. O que você está fazendo aí que você já não foi no seu celular para seguir a gente? Eu vou falar novamente. @Rádio Boa Nova e @TV Mundo Maior. Tô esperando as suas curtidas. Nos vemos na linha de chegada, meu Deus do céu, e tchau! Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese,
editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Novamente no ar, estamos comentando aqui sobre o egoísmo, né? A causa primária de todos os males. Na realidade, a gente fala assim, mas porque a gente tem a ideia de que egoísmo é coisa ruim. Talvez é ruim permanecer no egoísmo, mas ele fez parte da nossa evolução. Foi assim que o nosso princípio inteligente evoluiu. Eu estava comentando com a Bruna aqui, foi assim acho que Jesus falou, eu vou pegar esses caras. Esses caras, pelo egoísmo eu salvo eles. E é assim mesmo, nós fomos salvos pelo egoísmo. Porque se não fosse o egoísmo, nós não teríamos desenvolvido tantas coisas na vida da gente, pensando só nós, e aí, sem querer, né, até meio que inconscientemente, estamos atendendo uma demanda divina. Porque uma derivada, sabe aquelas coisas da faculdade, derivada, né? Então, a derivada do egoísmo é o orgulho. E a derivada do orgulho é o apego a coisas, pessoas e lugares, vamos dizer assim. Então, do egoísmo nasceu todas essas coisas aqui que fermentou os humanos encarnados aqui no planeta Terra, de maneira que nessa ebulição emocional, instintiva emocional, surgiu a sublimidade afetiva, que é a capacidade de amar, né? Porque a gente começou a encarnar, ora encarna como homem, ora encarna como mulher, ora é mãe, ora é pai, ora é de uma profissão, ora é de outra, ora é de uma etnia, ora é de outra, né? E aí a gente começa a perceber então que as experiências vão se acumulando e a gente percebe que diferenças não são defeitos, né? E a gente começa então a assimilar a capacidade de absorver as coisas indiferente de como elas chegam até nós. A gente olha através das pessoas, não mais atravessa as pessoas para roubar o que ela tem para o meu ego, né? Então, o egoísmo foi o grande instrumento que Jesus usou para nos alavancar a evolução através das nossas necessidades básicas de sobrevivência, né? O que o egoísmo, quando é que o egoísmo então passa a ser a causa primária de todos os males? Quando eu me torno reticente no egoísmo, quando eu permaneço no egoísmo, né? Quando eu me apego, né? Que é o apego ao orgulho que o egoísmo me trouxe, vamos dizer assim. Em vez de eu aproveitar, atender às minhas necessidades, às necessidades do outro, desenvolvendo valores éticos e morais cada vez mais espiritualizados, eu continuo reticente, como se eu quisesse continuar um animal que pensa. Porque é o livre-arbítrio. A partir do momento em que Deus nos falou para a gente assim, ó, seu animal, agora você pensa, e por isso que você tem um princípio inteligente, você vai mais evoluído agora, que é o raciocínio contínuo e a percepção de si mesmo, agora você vai decidir as coisas que você faz, porque você é que vai responder por elas. Ah, mas o senhor vai me deixar aqui sozinho, decidindo tudo com egoísmo? Não, eu vou te mandar uns recados, tá? Eu vou te mandar uns profetas, mas, ó, tem um filho meu, que foi que se responsabilizou por vocês aí nesse planeta Terra,
que ele falou que ia voltar e ele voltou para te dar a dica, que nós outros chamamos de boa nova. Foi ele que anunciou a maior de todas as leis que nos ajudam a derivar finalmente o egoísmo, do orgulho e do apego para o desligamento emocional, para a autonomia individual, para a autoestima e finalmente o amor próprio. E aí, em vez de eu projetar no outro o meu egoísmo, gerando as guerras e as disputas, eu projeto no outro o meu amor próprio. Ou fazer ao próximo aquilo que você quer que façam para você. Né? Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. É a lei do amor que Jesus nos trouxe. Então, o Evangelho, a Boa Nova, é uma boa maneira de você estar reavaliando sentimentos, pensamentos e ações, palavras inclusive, para ver se você ainda está sendo alimentado por egoísmos atávicos, egoísmos da necessidade primária de desenvolvimento de habilidades de convivência no planeta Terra. Não é errado ter egoísmo. Talvez a maior dificuldade é ainda permanecer nele sabendo que pode desenvolver habilidades mais evoluídas. Aí tem tudo isso que eu falei, eu me inspirei lendo junto com a Mariana, que todo dia de manhã eu leio com a Mariana lá no meu consultório, um trecho do livro Fonte Viva. E a lição 154, que eu li ontem, e eu comentei com ela, é isso que eu vou falar na rádio amanhã. Aí ela já passou para a Bruna o tema, que aí o tema foi esse, o egoísmo, causa primária de todos os males. A lição 154 do livro Fonte Viva diz o seguinte: ninguém vive para si. Abre aspas, porque nenhum de nós vive para si, fecha aspas. Uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, item 7. Aí ele diz o seguinte: a árvore que você planta produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que você acende vai clarear o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam teus passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem teus estímulos para o bem ou para o mal. Então, se você vive de maneira egoísta, você está como um criador de opinião, um gerador de opinião, fazendo com que as pessoas também sejam egoístas. E aí é que eu falo, fazendo um parênteses, né? Os países, as nações, os povos são reflexo dos seus líderes, né? Não é o inverso, tá? Porque as pessoas costumam falar, você tem o governante que você merece. Não, senhor. Ninguém escolheu de uma maneira clara e direta, porque a gente não sabe a essência dessas pessoas, a gente só sabe o que elas mostram durante alguns minutos nas propagandas eleitorais. E a gente vê elas propagando, né, depois que assume o poder, grandes geradores de opiniões, todas baseadas no egoísmo. Né? Bom, ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Sim, nós somos seres gregários, ninguém vive sozinho. Nem que você feche uma comunidade atrás de um muro, né? Não tem como, você vai ter que sair de trás de um muro para poder trocar alguma coisa com quem está do lado de lá. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista, o usurário é o cara que aluga dinheiro para os outros em fim de lucro, né? Ainda mesmo o usurário exclusivista, que acho que só existe ele no mundo, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro e para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Ou seja, o egoísta também tem fé, nem que seja só nas coisas, no dinheiro, no poder. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Então, aquilo que eu sempre comento, pensamento,
sentimento, pensamento e ação. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a saiba conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Ou seja, não dá para você ser egoísta para sempre. É só enquanto você está no aprendizado. Depois, você tem que se contrariar e fazer diferente, né? A ideia de você compartilhar, que Jesus nos trouxe, é a ideia de você começar a trabalhar uma nova, como é que chama isso? Nível de consciência na sua vida, que já não é mais aquele nível hominal, né? É um nível humano, né? Em que eu consigo olhar para o outro e ter o que um animal não tem, que é a empatia. Eu tinha um professor meu que já faleceu, o Dr. William Kenzel, que é fundador da faculdade onde eu estudei, foi meu professor e depois foi meu chefe, que eu trabalhei com ele por uns 10 anos. E ele dizia assim, você quer saber a diferença do que é um ser humano? Ele falou assim, conversa com uma vaca. Ele falou, você vai conversar com a vaca e vai falar para ela assim, eu te amo, vaca, né? Eu tenho carinho por você, eu reconheço a sua necessidade de pasto, né? Vou lhe dar um cafuné. A vaca vai fazer assim para você. Não vai ter expressão humana, certo? Agora, o professor Ville falava, agora quando eu falo para você, aluno, né, que eu gosto de você e eu não quero que o curso médico, apesar de transformar num bom técnico, não quero que destrua o seu lado humano, você abre esse olho para mim e fica admirado de eu estar falando uma coisa que para você é óbvia no primeiro ano da faculdade, mas quando você está lá no 6º ano, cheio de torturas psíquicas, que é o curso médico que é uma exposição a emanações emocionais tóxicas de maneira sistemática e crônica, que médico vê o quê? De delícias? Não, é só morte, amputações, separações, doenças, cheiro ruim, né? São emanações emocionais tóxicas. O aluno, se ele não tem uma estrutura aonde se agarrar, que era o que o professor Ville queria, ele acaba ou caindo para álcool e drogas, né? Ou ele acaba desistindo da medicina, né? Ou virar médico frio e calculista, né? E aí, essa é a diferença entre nós e os animais, né? Nós temos reflexo humano. E tem uma pergunta, né, no WhatsApp, que você já me mostrou faz tempo, eu estava quase esquecendo. Está na Bruna, né? Então vamos ver aqui. Então tem 3 perguntas aqui, ó. Vicky Pajaro, deve ser o nome de alguém, né? Um nome diferente. Deve ser Vitória, não sei. Boa tarde, tenho o maior respeito pela natureza dos animais. Ouvi dizer que o cachorro está na última evolução espiritual, que a próxima seria a humana. Até onde isso pode ser verdade? Será fato ou fita? Na realidade, eu não vejo como uma escala evolutiva entre os animais, né? Lembrando que o que está ensaiando, desde a pedra até o homem, é o princípio inteligente, não necessariamente uma individualidade, né? É o princípio inteligente. Esse princípio inteligente independe de seres humanos ou não humanos, tá? Ele está sendo desenvolvido. Chega um momento em que seres cuja possibilidade de parecer o princípio inteligente permite a manifestação de um ser humano. Eu não saberia dizer qual é o animal que seria mais propício, né, ao pré-humano, não sei se isso é isso. Eu acho que os animais recebem o nosso respeito em função de que eles têm lá cada um a sua função e não devem ser nem abusados e também não devem ser recusados ou ser abandonados. Eles gostam de ser úteis, nem que a utilidade dele seja a companhia de um cachorro, né? Quantas vezes eu já não prescrevi para pacientes de adotarem um animalzinho, eles melhoram muito e eu até tiro o remédio depois, né? E não importa qual é o animalzinho, depende que se ele sai de si, né? O que é cuidar de um animal? É sair do egoísmo, né? Então eu acho que independente do que a gente acha dos animais, cuida dele, né? Usa ele, né, para desenvolver a sua habilidade humana, né? Não é para abusar dele nem recusar. José Carlos Fontes diz assim: a vitória sobre o egoísmo se dará através de uma profunda
espiritualização alicerçada no amor. Quanto mais elevado moralmente ou no reino de Deus, mais abnegados seremos, espíritos avançados. Acho que ele continua, né? A necessidade de avanço que estamos na atual escada evolutiva é amoral. É amoral, né? Não é amoral, né? E acredito que nesse caso é totalmente dispensável o egoísmo. Ou seja, vamos para o altruísmo. Sim. Para você, como diria Santo Agostinho, né, para você filosofar sobre qualquer tipo de ideia, você tem que ter o mínimo de conforto material, ok? E aí isso consagra o que eu falei. Jesus criou as nossas necessidades, colocou a gente no meio de um processo dito egoístico, para que dessa necessidade surgisse a boa vontade, né? E aí fizemos um monte de coisa do ponto de vista eletrônico, de construção, de matéria, né? Evoluímos tanto tecnicamente, mas ainda somos um pouquinho relaxado ética e moralmente, como o Zé Carlos está falando para a gente. Mas, cá entre nós, se você tem todas as suas necessidades atendidas pela tecnologia de todos os tipos, qual é a desculpa que você vai dar para não ser fraterno agora, né? A Bruna estava falando aqui, que comentava com a gente, que as mídias sociais fazem as pessoas ficarem egoístas. Não. As mídias sociais podem aguçar ou não aguçar o egoísmo que possa ainda existir dentro de você. E não se leve a mal por você perceber que ainda tem laivos de egoísmo. Isso significa que você está em pleno processo de crescimento. Agora, o que é que você vai fazer com isso, né? Você vai cultivar o egoísmo ou você vai buscar tecnologias, sejam elas materiais ou psicológicas ou psiquiátricas ou emocionais, para poder elaborar o egoísmo e transformar ele num altruísmo, né? Porque o contrário do egoísmo não é a nossa meta. O que é o contrário do egoísmo? É ser perdulário, né? Perdulário é aquele que não quer nada para si. Isso não existe. Nós precisamos de coisas assim para viver, né? Agora, e para conviver? Aí eu preciso então de um conceito chamado altruísmo, que no Espiritismo nós chamamos de caridade. E aí é que vem a proposta de Jesus, quando ele veio para o planeta, para trazer o antídoto do remédio severo que ele nos deu, que foi o egoísmo, né? Ele falou, agora esse remédio que foi o egoísmo, que trouxe você de volta para o mundo de Deus, tem um quimioterápico importantíssimo, né? Aliás, o quimioterápico é o egoísmo, mas agora, depois que a quimioterapia da vida te fez evoluir, existe um antídoto para o mal-estar do egoísmo, que ele chamou de caridade, né? Que é o caminho pela qual eu vou crescendo, pavimentando até chegar na capacidade de amar plenamente, né? O amor cósmico universal. E aí, hoje, vamos dizer assim, o apego, o orgulho e o culto ao ego, vamos dizer assim, ao egoísmo, que é a causa primária e agora que permanece de todos os males. A proposta é você buscar instrumentos, instruções e, quiçá, instrutores que ajudem você a estudar o teu egoísmo, não é esconder ou negar o seu egoísmo, de maneira que você possa, no mínimo, colocá-lo a serviço dos outros. No máximo, sublimá-lo e, quem sabe, se tornar uma pessoa altruísta. E aí vem a proposta da doutrina espírita, como uma máxima espírita, né? Que é que fora da caridade não há salvação. Né? Nós vamos salvar quem do quê? Né? Salvar a criatura divina, que é o ser humano, do processo de depuração, vamos dizer assim, ou de treinamento, vamos dizer assim, que é o egoísmo, que Jesus bolou para nós isso, né? É através do Evangelho, que é a Boa Nova. O próprio Jesus veio trazer para nós o antídoto. Então, olha, vocês precisam de um remédio forte, né? Um quimioterápico da alma, para tirar esse câncer que ficou de vocês aí do último planeta que vocês vieram, e aí através dessas necessidades egoístas que desenvolveu aqui no planeta Terra, nesse corpo tão material e tão frágil, né,
que apodrece a todo instante, né? Nós estamos apodrecendo, né? Eu só não apodreci hoje porque eu comi, né? Eu dormi, eu tomei banho, mas se você ficar alguns dias sem comer, sem ter onde morar, você começa a apodrecer, né? Então, o cuidado que eu aprendi a ter com a vida física, num primeiro momento foi egoístico, depois eu me voltei para o outro e agora tem o antídoto, que é a caridade, né? Essa é a proposta do programa de hoje, quando nós comentamos sobre o egoísmo é a causa primária de todos os nossos males ou das nossas doenças. E lembrando o comecinho do programa, né? Aí nós vamos começar a entender, puxa, ainda bem que existem doenças, né? Existe a fome, né? Existe a dor, né? Porque foi aí a alavanca que nos levou para sair da nossa comodidade, vamos dizer assim, ou da nossa beatitude animal, vai? Porque era tão fácil viver pelo instinto, só vou comer quando estiver com fome, né? Olhar as aves do céu, né? Deus dá comida e elas não estão preocupadas com nada, né? Olhar os lírios do campo, né? Eles estão todos lá no meio do brejo, no entanto tem uma roupa tão bonita, né? Tão bem abrigados. Não, porque eles não têm consciência de si. Mas você que tem, você consegue ter uma participação ativa nesse processo de aproximação do Criador, para com o Criador. Agradecemos as propostas que a gente teve no planeta e a gente tira o melhor proveito delas possível. O programa novamente está encerrando aqui, a gente agradece a sua participação e pedimos a Deus, na semana que vem estaremos aqui novamente. Até lá.